Olá, quinto ano! Nossa aula de matemática de hoje é sobre probleminhas matemáticos. Vocês irão realizar esses problemas pelo Google Forms, mas antes de começar a solucioná-los, eu vou dar algumas dicas para auxiliar melhor vocês na resolução desses problemas. Vamos começar com as dicas então. Primeira dica é: leia todo o problema com atenção. Se precisar, releia, quantas vezes forem necessárias. Preste atenção em todas as informações que o problema está te dando. Verifique quais são os dados do problema e o que é perguntado. Então, foque na pergunta do problema. Você leu lá o conteúdo do problema e aí no final tem a pergunta. É através dessa pergunta que você vai dar a sua resposta ao final do problema. Que não basta apenas armar e efetuar a continha. Eu também preciso responder adequadamente o problema. Então, eu tenho que prestar bastante atenção na pergunta desse problema. Terceira diquinha ali, leia novamente o problema para descobrir que tipo de operação deve ser feita. Então, o problema, ele tem várias etapas. Pode ser um problema mais simples, que tem uma só, ou problemas que tenham mais de uma conta. Então, leiam todas as informações, anote, circula os dados, separa uma informação da outra para ter certeza daquilo que você vai solucionar. Se há mais de uma pergunta, resolva uma de cada vez, tá? De repente tem um probleminha que tem uma continha de adição, depois tem uma continha de subtração no final. Então, faça cada uma na sua vez, em etapas, uma de cada vez. Arme a sentença matemática, monte a continha, efetue os cálculos e escreva a resposta do problema, tá? Problema sem resposta não está completo, ok? Às vezes, em alguns problemas, pode ser que, por mais que eu os releia, eu fique com a impressão de que falta informação naquele problema. Isso pode acontecer por conta de duas situações. A primeira aqui é a condição estar na pergunta, e a segunda quando há mais de um raciocínio nesse problema. Então, vamos aqui para o primeiro exemplo da condição na pergunta. Em uma sala de aula, metade dos alunos são meninas. Quantos são os meninos se a sala possui 32 alunos? Normalmente, eu tenho os dados do problema dentro do texto do problema. E aí, no final, eu só tenho a pergunta. Nesse caso aqui, eu não tenho todos os dados no texto do problema. Onde que estão os meus dados? Aqui, ó, 32 alunos. E onde que esses dados se encontram? Dentro da pergunta, Então, a condição do meu problema, aqui, ó, se a sala possui 32 alunos, está dentro da pergunta. Então, é nesse caso que a condição na pergunta pode deixar a gente com a impressão de que falta informação no problema. Então, como que eu soluciono esse problema aqui? Ó? Em uma sala de aula, metade dos alunos são meninas. Então, metade são meninas. De um total de 32 alunos. Então, metade. Que conta que eu tenho que fazer para descobrir a metade? O total é 32, eu faço a divisão por 2. Então, 16 são meninas. Se metade deu 16, sobrou a outra metade que é 16, quantos são os meninos? Do total de alunos, 16 são meninos na sala de aula. Agora vamos para o segundo exemplo, que é mais de um raciocínio. Então, Luiz Otávio comprou uma bermuda por R$80 e um boné por 25. Ele pagou com uma nota de 200. De quanto foi o troco? Pergunta, vamos focar na pergunta. De quanto foi o troco? Como que eu vou saber o troco se eu não sei quanto ele gastou? Segunda etapa agora. Vamos reler o problema e circular, anotar as informações, os dados que esse problema me traz. Então, Luiz Otávio comprou uma bermuda por R$80, é o primeiro dado do meu problema, e um boné por 25. E ele pagou com uma nota de 200. Então, quanto foi o troco? Vou somar quanto ele gastou. Então, ele comprou uma bermuda por 80 mais 25 do boné. Ele gastou R$105. Ele pagou com uma nota de 200. Quanto foi o troco, então? Que conta que eu tenho que fazer para descobrir o troco? 200 menos o que ele gastou, que foi R$105. R$95. Então, de quanto foi o troco? O troco foi de R$95. Probleminhas de adição e subtração. Vamos ver quais são as palavrinhas-chave que nos ajudam a solucionar esses probleminhas. Primeiro, o de adição. Então, pode ser que essas palavras apareçam dessa forma no problema, ou pode ser que ao ler o problema eu chegue às conclusões dessas palavrinhas-chave, tá? Então, acrescentar, somar, juntar, agrupar, adicionar, total, ganhar, mais, comprar, achar e ao todo. Toda vez que aparecer essas palavras ou eu chegar à conclusão delas, é porque eu tenho um probleminha de adição. Vou dar um exemplo aqui.
A uma festa junina compareceram 219 homens, 399 mulheres e 231 crianças. Quantas pessoas foram à festa? Então, eu preciso saber o total. Ah lá, já cheguei a uma conclusão. Total é uma palavrinha-chave que está ali na lista. Da quantidade de pessoas que foram à festa ao todo. Então, para que eu chegue a esse total, eu preciso juntar essa quantidade. 219 mais 399 mais 231, tá? E as diquinhas para o probleminha de subtração. Então, toda vez que eu encontrar essas palavras ou chegar à conclusão delas, eu vou ter um problema de subtração. Subtrair, tirar, perder, diferença, a diferença, resto, diminuir, emprestar, menos, a mais, dar ou gastar. Vamos aos probleminhas, os exemplos, né? Então, uma loja comprou 520 peças de roupa, 60 vieram com defeito. Quantas peças de roupa vieram perfeitas? Perceba que nesse problema não há nenhuma dessas palavras da lista, mas aí eu vou raciocinar e vou chegar à conclusão de uma delas. Ó. A loja comprou 520 peças e dessas 520, 60 vieram com defeito. Então, das 520, eu vou tirar 60 peças com defeito, certo? 520 menos 60, tirar. Outro exemplo. A soma de dois números é igual a 7.256. Sabemos que um dos números é 4.205. Qual é o outro? Então, eu tenho dois dados no meu problema e tenho que descobrir qual a diferença. Qual a diferença entre esses números, né? Então, eu vou fazer 7.256 menos 4.205 e o número que eu chegar na minha conclusão é o outro número que estou procurando no meu problema, tá bom? Nos probleminhas de multiplicação e divisão, vamos ver as palavrinhas que nos auxiliam a resolvê-los. Aqui em multiplicação são multiplicar, dobro, dobrar, triplo, triplicar, quádruplo, quíntuplo, vezes produto e ao todo. Na divisão são repartir, dividir, distribuir, parcelar, quociente, rasgar, colocar e metade. Probleminha aqui da multiplicação. Em uma garagem estão estacionados carros em 8 fileiras. Em cada fileira há 12 carros. Quantos carros há nessa garagem? Para eu chegar à conclusão desse problema, eu preciso multiplicar a quantidade de carros pela quantidade de fileiras, que seria 12 vezes 8, ok? Exemplo agora de probleminha da divisão. Vitória vai distribuir igualmente 248 figurinhas em 2 álbuns. Quanto cada álbum receberá? Lembra que eu falei que às vezes as palavrinhas que nos auxiliam, elas podem aparecer no problema ou podem fazer com que a gente chegue à conclusão delas. No caso aqui, a gente tem a palavra exposta no problema, que é dividir. Então, quando alguém vai, distribuir, né? Então, quando alguém vai distribuir alguma coisa, ela vai dividir. Então, é essa continha que eu tenho que fazer. Dividir igualmente, distribuir igualmente 248 figurinhas em 2 álbuns. 248 figurinhas em 2, dividido por 2, tá ok? Agora, vocês vão fazer a atividade que está no link do Google Forms, que são probleminhas matemáticos. Assinale a opção correta e qual operação matemática você utilizou para resolvê-la. Primeira coisa, colocar o nome completo. Vou ler o primeiro probleminha com vocês e explicar como vocês devem proceder. A distância entre duas cidades é de 8.600 quilômetros. Natália já percorreu 3.775 quilômetros. Quanto falta para ela chegar ao destino? Releio a pergunta. Quanto falta para ela chegar ao destino? Então, o primeiro dado que eu tenho aqui é que a distância entre as duas cidades é de 1.800 quilômetros. E a Natália ela já percorreu 3.775. Então, desse total que está em cima, 3.775 é o que já foi percorrido. Então, eu tenho que tirar esse número do valor total. Então, que conta que eu tenho que fazer se eu tenho que tirar? Subtrair. Então, 0 menos 5. Dá para fazer 0 menos 5? Dá para tirar 5 de 0? Não, eu tenho que emprestar 1 do vizinho, certo? 10 menos 5 é igual a 5. Vou para a próxima parte. 0 menos 7, só que eu já cortei o 0. Só que 0 não valia nada, eu tinha que emprestar 1 do meu vizinho. Se eu emprestei 1, mas eu devolvi, ele era 10, ele ficou sendo 9. 9 menos 7 é igual a 2. Vou para a próxima parte. 6 menos 7, dá para fazer? Aliás, nem é 6 menos 7, porque eu já cortei o 6, né? O 6 ficou sendo 5.
5 menos 7, dá para fazer essa conta? Não, tem que emprestar do meu vizinho, dá 1 para ele, fica sendo 15. 15 menos 7 é igual a 8. Emprestei, devolvi, né? Então, 8 tira 1 fica 7, 7 menos 3, 4. Então, o resultado da diferença entre essas distâncias percorridas é de 4.825. Aí, como que eu vou fazer para encontrar a resposta? Eu tenho que colocar a resposta, né, achar o valor correto e a operação matemática que eu usei para realizar. Então, a resposta é 4.825, só que eu tenho duas opções, 4.825. Qual a operação matemática que eu fiz? Subtração. Então, eu tenho que encontrar, assinalar a resposta que está escrita 4.825, subtração, que é a letra C, tá bom? E isso para todos os probleminhas. Espero que o conteúdo tenha ficado claro para vocês, mas se houver alguma dúvida, vocês já sabem, é só me procurar, tá bom? Por hoje é só, se cuidem e até a próxima aula.